Bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais um café com pão do céu. Uma semana fria, não? Que não é muito comum no mês de setembro no Rio de Janeiro. É isso aí. Mas está assim timidamente saindo o sol nessa linda manhã de setembro. Logo, logo já está terminando o verão. Os dias se aproximam do início da primavera. E aproveitar você, olha, está crescendo, né? As madeixas aí. Agora já tem que colocar tiara para segurar o cabelo, senão fica caindo aqui na cara e eu não consigo falar com você. Você que está em casa aí, bom dia para Marta. Ô Marta, bom dia. Bom dia para Mônica. Bom dia para Ruth, bom dia para essa família abençoada, família do Eric, bom dia para todos vocês que estão ligados, bom dia para minha esposa, Apóstola Osiane, já está chegando de Macaé, saudade, bom dia para você que entrou agora para mais um Café com Pão do Céu, e hoje eu quero aproveitar, né, antes da palavra que eu quero compartilhar com você essa manhã, então eu quero lhe falar sobre o radical. Dia 30 de setembro, 1º e 2 de novembro, vem aí Onda Radical. Já temos bastante inscritos, mas você pode levar mais. Promete essa 7ª edição, é a última edição do ano de 2022 do Onda Radical. Então fica aí o convite para você levar alguém da sua família. Se você já é um radical, vem trabalhar conosco, vem nos abençoar e ser abençoado. Não esquece não, hein? Onda Radical, dos dias 30 de setembro, 1º e 2 de outubro. 1º e 2 de outubro. Uai, eu falei novembro? Não, acho que não. Outubro. 30 de setembro, 1º e 2 de outubro. É só para você não esquecer. Onda Radical, hein? Bom, já eu volto aqui com uma palavra abençoada para edificar sua vida, fortalecer sua fé, portanto, e também discutir algumas coisas interessantes que andam acontecendo no Brasil e no mundo. Já estamos de volta. Bom, minha gente, eu quero essa manhã compartilhar uma palavra que Deus colocou em meu coração de coisas que andam acontecendo aqui no Brasil e ao mesmo tempo no mundo, que tem a ver com o presidente de nossa nação. Mas deixa eu ler um texto bíblico, porque é com base nesse texto bíblico que eu quero discutir com você esse fato aqui. E Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, Jesus tem aqui um embate com um grupo de religiosos que estavam resistindo muito fortemente a ele. E Jesus estava enfrentando essa dificuldade. E dentro dessa dificuldade que Jesus tinha, eles queriam comparar ele com João Batista. Era uma situação meio complicada, porque acusavam João de uma coisa, acusavam Jesus de outra, e no final eles não defendiam nada, eles eram contra Deus. Um veio pregando de uma maneira, outro veio pregando de outra maneira e condenaram os dois. E aí Jesus tem uma palavra muito interessante que diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça. Aqui posso comparar esta geração. São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Aí veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem,
Aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. E aí Jesus começa a pregar contra o pecado de duas cidades. O que está ocorrendo aqui dentro desse texto bíblico? O que é interessante? Jesus está falando de uma geração insatisfeita e uma geração que reclama de tudo. Você já reparou que interessante ocorreu recentemente com o presidente da nossa nação? Vocês sabem muito bem, nós estamos numa situação bastante polarizada em relação à política no Brasil. E aí, alguns defendem o presidente, outros atacam veementemente, e nós temos, de fato, uma esquerda evidente e uma direita evidente. Ou o contrário, né? Uma esquerda evidente e uma direita evidente. Pois bem, aí o presidente vai para a Inglaterra para o sepultamento da rainha Elizabeth. Depois de 70 anos como rainha, finalmente ela descansou. Era uma das rainhas mais conhecidas, mais veneradas, mais amadas e também mais odiada pelas pessoas. O fato é que cabia ao presidente da República ir ao funeral. E aí era o tal negócio, né? Se ele não vai ao funeral, iriam dizer, tá vendo? Indiferente ao que acontece no mundo, não respeita a coroa inglesa e sequer aparece no sepultamento da rainha. Aí Bolsonaro vai, tem um grupo que diz, tá vendo? Tá gastando nosso dinheiro, vai para lá, leva uma comitiva. Mas claro, o homem é o presidente da República. Ele tem que ir com seguranças, ele tem que ir com representantes civis, representantes eclesiásticos, faz parte do cargo. Ah, o homem está gastando impostos, mas nós elegemos ele para isso e pagamos impostos para esse homem representar a nação. Aí, o que acontece? O homem chega lá e os brasileiros, de maneira efusiva, recepcionam o presidente. Situação 1. O presidente aparece na janela, acena, não fala nada, porque ele é candidato, poderia sair nos jornais. Primeira notícia, o presidente respeita esse momento político e apenas saúda os brasileiros que o recebem com carinho. Segunda notícia, o presidente friamente recebe os brasileiros que calorosamente vão recebê-lo, mas a única coisa que ele faz é apenas acenar para eles. Que presidente seco! A outra possibilidade da notícia, né? O presidente chega na Inglaterra e os brasileiros, respeitando aquele momento na Inglaterra, acabam não indo aonde o presidente está, nem no hotel, nem na embaixada, portanto. Notícia: o presidente é friamente recebido por brasileiros, o que indica que ele não tem tanto apoio assim. Outra notícia: população brasileira respeitosamente atende o pedido do presidente e não vai recepcioná-lo, nem faz festa, respeitando esse momento de tristeza na Inglaterra. Então, veja que coisa interessante que está ocorrendo no Brasil. Se o presidente, ninguém vai recebê-lo, batem nele. Se vão recebê-lo, batem nele. De qualquer maneira, só tem uma coisa a esse presidente fazer: seguir o que ele acha, fazer o que ele acredita e seguir a linha daquilo que está em seu coração. Porque, de qualquer modo, nós vamos ter
pessoas olhando a mesma coisa e condenando o que o presidente faz. Você veja bem, né? Em tempos normais, diante daquela efusiva recepção que o presidente teve em várias cidades do Brasil por uma população verde e amarela, que dessa vez ninguém acusou que eles estavam pedindo fechamento do STF, porque essa população preferiu ficar quieta para não ser acusado disso. Aí, acusação, presidente aproveita o 7 de setembro para fazer comício. Aí, se o homem não vai, o presidente sequer comparece para saudar brasileiros que ansiosamente esperam vê-lo no 7 de setembro. Ou seja, esse texto bíblico que eu acabei de ler para você é a situação que está ocorrendo hoje no Brasil em relação a esse presidente que aí está. Difícil, não? Difícil, não? E o mais difícil ainda, né? É uma quantidade, e eu quero chamar a atenção, uma quantidade de evangélicos que defendem com unhas e dentes um ex-presidente que claramente, judicialmente está provado de que ele roubou e muito a nação. E é inadmissível que gente que teme a Deus, católico, espírita, evangélico, testemunho de Jeová, adventista, seja lá quem for, que diz supostamente acreditar em Deus e admite seguir aspectos da palavra de Deus, entender e aceitar que um ex-presidiário tente ser presidente dessa nação. Aliás, se ele conseguir ser presidente, será o maior esculacho. Isso sim será uma vergonha para essa nação. Vergonha não é quando um presidente vai a outro país e seus patrícios e os brasileiros que vivem em qualquer outro lugar recepcionam calorosamente o seu presidente. É motivo de orgulho para uma nação quando o seu presidente é recebido carinhosa, efusiva e calorosamente pela população de sua nação que vive em outro país. Sinal de que o amam, não? Ah, mas a inveja mata. Pois bem, o que eu quero dizer aqui com essas palavras, embora possa parecer política, mas é exatamente o que às vezes acontece com você na sua vida, no meio da sua família, em que você diz assim, ninguém me entende. Se você faz uma coisa boa, dizem, fulano está fazendo essa coisa boa é para aparecer. Aí você faz a coisa, mas não registra o nome e faz sem aparecer. Alguém diz, mas fulano é seco. Eu, por exemplo, às vezes eu sou mal interpretado. Eu tenho o meu jeito de ser. Eu gosto de abraçar as pessoas. Eu acho que as pessoas precisam ser abraçadas. Por exemplo, né? Há alguns pastores, e alguns pastores que eu diria de renome, que eles têm dificuldade de se aproximar para abraçar pessoas. É o jeitão dele. Eu não vou citar nome aqui de pastor que tem esse jeitão. É o jeito dele. Eu sou desse jeito. Gosto de abraçar pessoas. Eu beijo os varões da minha igreja. Eu beijo as varoas da minha igreja. Se está um casal, marido e mulher, respeitosamente, eu beijo ela no rosto e beijo o marido também, para saber que eu respeito a ambos e amo a ambos. E esse é o meu jeito de ser. Eu não tenho vergonha de rir com meus pastores, com alguns jovens da nossa igreja. Eu não tenho vergonha de bater papo com algumas irmãs da minha igreja na porta da igreja. Esse é o meu jeito, eu sou solícito. E aí, o que acontece a alguns?
se a gente faz dessa maneira, e aliás, isso não tem acontecido comigo, eu só estou dando um exemplo para você. Poderia alguns dizer, olha só, o homem vive no meio do povo, o homem não se mede, não. Tem que saber o nível dele, né? E assim, nós vamos vivendo, e talvez você esteja vivendo momentos assim, onde você não é entendido pelas coisas que você faz. De qualquer coisa que você faz, você é criticado. Talvez você esteja vivendo esse momento agora. E talvez essas críticas, você acredita que essas críticas fazem sentido. E o tempo inteiro você fica preocupado com essas situações. Se você faz de um jeito, critica. Se você faz de outro jeito, critica. Se você não faz de nenhum jeito, critica. Deixa eu falar algo para você aqui, que é o que Jesus está querendo nos ensinar. Acredite naquilo que você acredita. Isso é uma redundância? Não. O que eu quero dizer é continue vivendo baseado naquilo que você acredita. Talvez amanhã você mude, mas hoje você é dessa maneira. Viva esse momento que você está vivendo. As minhas falas aqui são redundantes exatamente para você desenvolver a habilidade de não se preocupar demais com o que os outros dizem. Não depender demais da opinião alheia. Existem algumas coisas que requer bom senso, mas quem define o bom senso? São os outros que dizem para você qual é o bom senso? Deixa eu falar algo importante para você que teme ao Senhor Jesus. Aprenda a buscar a Deus todos os dias pela manhã. E toda noite agradeça a Deus por tudo que Ele te fez. Se você aprender a todas as manhãs buscar a Deus, você vai ter uma pequena oração na hora do almoço, uma pequena oração quando sai com o carro, uma pequena oração quando você entra no ônibus, e uma oração de agradecimento quando você vai deitar. E você permite que durante o dia inteiro, o Espírito Santo que habita em você, guie você. Ele é o melhor bom senso na sua vida. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele nos guiaria em toda a verdade. Jesus disse que o Espírito Santo é o Paráclito. Em outras palavras, ele é um amigo chamado ao lado. O Espírito Santo é alguém que é seu parceiro. Alguém que vai à sua frente, é alguém que vai dentro de você, alguém que vai do seu lado, alguém que vai em cima. O Espírito Santo é teu guia, o Espírito Santo é teu inspirador, o Espírito Santo é teu orientador e o Espírito Santo é a tua segurança. Por isso que o apóstolo Paulo diz que se alguém não tem o Espírito de Deus, este não é dele. Você não pode ser guiado pelo bom senso do céu se o Espírito Santo não habitar em você. E Jesus veio convicto de uma coisa, de cumprir uma missão. Como João Batista também. E por causa da missão de João Batista, ele tinha essa missão. Ele se vestia de maneira simples, ele apenas colocava um cinto de couro, jejuava muito, porque essa era a sua missão, preparar o caminho do Senhor. Enquanto que Jesus veio para nos trazer liberdade. E aí Jesus não se importava de ir à casa de um pecador que precisava de Deus. E Jesus ia lá para mostrar a essa pessoa, Deus te ama. E eu estou aqui para dizer para você que Deus se importa com você. Por isso que Jesus foi à casa de Zaqueu, por isso que Jesus foi à casa de Maria Madalena, e por isso que quando Jesus foi à casa de Zaqueu, Zaqueu se converteu. É por isso que quando Jesus foi à casa de Maria Madalena, ela também se converteu. Por isso que quando Jesus encontrou com a mulher samaritana, que tinha já mais de 5 maridos, e ela estava no 6º, e Jesus saúda ela, fala com ela, como ninguém faria antes, e essa mulher percebe que Jesus é diferente,
porque ele se aproxima dela não com más intenções, mas se aproxima dela com amor genuíno, e ela encontra Deus através de Jesus. Ouça o que eu vou te dizer. Deus tem colocado no teu coração um propósito. Deus tem colocado no teu coração um desejo. E você tem orado, falado com Deus. Siga nesse propósito de Deus. Muitos pitacos aqui, ali, acolá, dizendo para você como você deve ser. Seja aquilo que Deus quer que você seja. Mas eu quero concluir essa palavra desafiando você a uma coisa importante que eu falei domingo passado na igreja. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, onde o amor é um acessório e não a coisa mais importante na vida das pessoas. Eu quero te desafiar a algumas coisas práticas. Primeira delas, dentro de sua casa. Se você diz que ama seu filho, por favor, abrace-o. Se você ama sua esposa, pelo amor de Deus, pare de humilhá-la. Se você ama seu marido, por favor, dê um beijo nele quando ele chegar hoje de tarde, à noite, do trabalho. Espere ele com uma janta fresquinha. E se ele perguntar, nossa, o que foi isso que você fez? O Espírito Santo disse que você é o homem da minha vida. Ele vai ficar doido. Quando sair na rua, pelo amor de Deus, quando você chegar no balcão do restaurante, ou de uma lanchonete, ou no balcão do banco, ou chegar em algum lugar onde você vai ser atendido, com um sorriso. E não interessa se a pessoa está com cara feia, se ela vai seguir com cara feia, se ela vai falar o que não deve, com um pequeno sorriso, bom dia. E diga qual é o seu problema. Mas diga, bom dia. Se é à noite, boa noite, gente. Quebre o gelo. Mostra que você é diferente. Outra coisa importante. Ao sair de casa, surpreenda seu vizinho. Bom dia. Você viu a quantidade de crente que tem? Só dá a paz do Senhor para crente. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Ai, de paz do Senhor é essa, senhor? Cara feia, uai, senhor. Dê paz do Senhor, especialmente aqueles que não conhecem Jesus. Mas ele não é crente, como é que eu vou saudá-lo com a paz do Senhor? Você vai saudá-lo com a paz do Senhor porque você tem paz do Senhor. Então dê para ele paz do Senhor. Ô vizinho, paz do Senhor. O vizinho vai ficar. Paz do Senhor. Mas dê um bom dia. Aquela vizinha encrenqueira, mas que não encrencou com você, nem brigou com você. Bom dia. Seja gentil. Tome a decisão de hoje ser gentil. Alguns vão dizer, ele fala com todo mundo, ele saúda todo mundo, o cara é falastrão. Não se preocupa com isso não. Manifeste carinho às pessoas, porque se você for seco, vão falar de você. É melhor que falem de você, porque você é amoroso, você é respeitoso e você honra as pessoas. Você que é filho, não está habituado? Quando chegar em casa hoje da faculdade, dê um abraço na mamãe. A mãe vai estranhar, o que houve, menino? O que aconteceu? Nada, mãe, é porque eu te amo. Os olhos dela vai encher de lágrimas, porque você vai manifestar o que você sente. Não se preocupe com o que os outros falam. A Bíblia diz assim, não dê ouvidos a tudo que se diz por aí, pois possa ser que ouça teu servo amaldiçoar-te. E tu mesmo em tua recâmara, às vezes, amaldiçoa alguém. Você já reparou? Não fique preocupado com o que todo mundo diz por aí, porque até mesmo eu ou você, talvez de vez em quando a gente fale mal de alguém. É disso que o texto está falando. Não se preocupe.
com aqueles que falam mal de você. Não dê ouvidos a isso. Coloca teu coração no Senhor. Para de sofrer com o que os outros dizem. Entra por aqui, sai por aqui. Aprenda isso. Já dizia a sua mãe, já dizia a minha mãe, já estou dizendo eu para os meus filhos, e a professora também dizia isso para a gente. Guarda isso no coração, deixo essa palavra com você, um bom dia, Deus te abençoe. E olha aí, vem aí, onda radical, hein? 30 de setembro, 1º e 2 de outubro. Bom dia para você, fica na paz do Senhor Jesus.